Existem a parte de contato, ela vai até o 9º grau. Primeiro grau, o que é? A luzinha. Segundo grau é quando você vê uma luz já com formato e coisa assim. Terceiro grau é o filme, né? Contatos imediatos, terceiro grau. Quando a nave chega a pousar, tem uma interação e tal, aparecem os seres e não sei o quê. Quarto grau é quando começa a ter contato físico. Aí tem do sexto, do quinto, sexto até o 9º. O 9º grau é quando você tem contato sexual com o alienígena, entendeu? Então existe toda essa descrição de contato. Aí vamos lá. Qual teria mais impacto na humanidade? Comprovadamente, quanto maior o grau, maior seria o impacto na humanidade. O problema disso é que a gente não tem até hoje como bater o martelo que as pessoas tiveram os contatos que elas tiveram, entendeu? Sérgio, você tá falando que tá todo mundo mentindo? Não tô falando também não, entendeu? Vou contar alguns casos para vocês aqui. Ali durante a década de 90, ficou muito famoso na ufologia a gente fazer regressão hipnótica, hipnose regressiva. Porque você falava assim, se a pessoa ela foi realmente abduzida, teve um contato mais intenso e tal, aquilo lá pode ter criado um trauma na cabeça dela, ela pode ter esquecido algumas coisas, então vamos fazer uma hipnose regressiva, porque na hipnose não tem como a pessoa mentir. Ela vai falar exatamente o que aconteceu. Muito bem. Começaram a fazer hipnoses regressivas em pessoas ditas abduzidas, né, que tiveram esse contato mais intenso com o alienígena. E começaram a descobrir coisas terríveis, tipo abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos feitos por pai, por mãe, por tudo. E esse negócio começou a ficar muito perigoso dentro da ufologia e a galera parou com isso. Então, o que muita gente, depois disso aí, começa a falar? Muitos contatos de graus maiores pode estar muita coisa relacionada a abuso, entendeu? Um caso é que a pessoa era abusada pelo pai e o pai falava assim, quem tá vindo aqui é o ET. E aquilo ficou na cabeça da pessoa e a pessoa começou a repetir aquilo o tempo todo. Então ela falava assim, não, eu recebia de tempos em tempos, eu recebia contato com o ET fazia isso comigo. Quando fez a hipnose, descobriu que era essa coisa. Então, assim, nós não temos nem como comprovar, nem como desaprovar. Porque aí você vai falar assim, mas você não acredita na pessoa? Cara, não tem por que a pessoa mentir, né? Vamos pensar assim, a não ser que ela queira grana, mas não é o caso no caso da ufologia, mesmo porque muitas pessoas ficam estigmatizadas depois, ficam com cara lá é um maluco, é o cara que tem um contato com ET e tudo mais. Mas logicamente, né, na pergunta aí, o que teria mais impacto se fosse comprovado? Quanto maior o grau, maior o impacto, né? Tá? Porque luz também é muito complicado, cara. Luz é muito do relato. Temos contatos, os caras apareceram aqui. Primeiro, eles são pacíficos e querem aprender ou ajudar a gente. Qual seria a reação do público em geral, você acha? Cara, isso aí, eu fui num congresso ano passado, que foi muito legal. Eu fiquei um dia inteiro a gente discutindo isso. Isso aí tem um nome que o pessoal estuda. Chama-se o problema do primeiro contato. Porra. Como que vai ser? Primeira coisa, quem que você vai chamar pra fazer esse contato? Quem vai ser o eleito? Quem que vai ser? O cara da ONU? Presidente da ONU? O famoso, leve-me a seu líder. Isso aí. Quem que vai ser? Presidente da ONU? Não, provavelmente não, né, cara? Era pra ser? Não sei. Você tem que levar quem? Aí a gente começa a pegar. Por exemplo, o filme A Chegada. Leva o quê? Uma linguista. É verdade. O linguista... Será que é importante? É importante? Porque eu não sei como que ele vai se comunicar. Então o pessoal fica discutindo isso. E aí, cara, tem coisas assim que você começa... Vamos supor, olha só que legal. Entrou uma nave na atmosfera da Terra, lá em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou um F-22 atrás dele. Certo. Aí veio perseguindo, atirou na nave só aqui na Avenida Paulista. Pum, a nave caiu na Avenida Paulista. Pronto. E aí? Quem é o responsável pela nave? Aqui não é nós, né? Caiu aqui é Ou nosso. o americano que bateu nela? Pô, caiu aqui é nosso, cara. Então. Perdeu, mané. Aí começa uma discussão gigantesca em torno desse negócio, cara. Essa é a parada é o tal do problema do primeiro contato. Tem gente que quase sai no braço um com o outro, viu? Ah, é? Porque começa, não, eu levaria... será que eu levaria os principais cientistas da humanidade? Aí o pessoal, que cientista o quê? Cientista não vai saber conversar com os caras. Eu levo quem? O presidente da maior nação do mundo. Sei lá, qual é a maior nação do mundo? Ia ser, vamos então...
Estados Unidos, China, União Soviética, sei lá. Vou levar o quê? O G7 pra conversar com os caras? O G20? Putz. E aí, quem que você leva? Vou levar Não, eu vou levar intelectuais. Não, vou levar povos originários, entendeu? Indígenas do Brasil, não sei da onde. Será que eu levo essa galera? Cara, vai ter uma discussão infinita, cara. E não tem solução, viu? Eu vou te falar que não tem solução. A galera brigam o dia inteiro sobre... Isso aí é um problema. Provavelmente o poder militar vai falar mais alto, né? Aí é meio contatos imediatos, né? Terceiro grau. Né? Os militares vão assumir a parada, fica aí, e eles vão escolher em segredo quem vai fazer esse contato e vai ser... Pode ser também. Mas aí, o que eu digo é o seguinte... Se for um negócio... Você tá falando que se for um negócio assim que... Pacífico. Não, por exemplo, veio uma civilização e, tipo, o mundo inteiro sabe. É isso que você tá falando, né? Aí eu acho que os militares não iam conseguir fazer isso. Não tem como, né? Não ia ter. Porque ia ter uma pressão popular tão grande, entendeu? Os militares só conseguem se eles descobrirem primeiro e abafarem a parada. Aí sim. Por exemplo, uma discussão que teve nesse papo aí é o seguinte. Será que isso seria o fato para a humanidade se unir? Porque a gente teria um mal maior pra lutar. E aí a gente não teria mais essas intrigas. As intriguinhas, tipo, não, eu sou mais rico que você tem mais petróleo que eu não... Agora a gente tem um mal maior, que é uma civilização que veio. Teoria de Watchmen, né? Do quadrinho do Watchmen. Será que a gente se uniria? Aí o cara levantou lá e falou assim, qual a esperança que você tem na humanidade? Eu acho que eu não se uniria, muito pelo contrário, né? Então, causaria mais divisão. Mas aí começa, cara, é um problema seríssimo. Chama-se o problema do primeiro contato, the first contact problem. Porque se eles vêm atirando e atacando, não tem muito o que fazer, né? A galera vai se reunir e vai sair cada um atacando do seu jeito, né? Exatamente. Agora você vem pacífico, será que vocês estão enganando a gente? Tão pacífico, só pra... O Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões pra mandar pra lá, não pra descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar pra Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. Foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caídos. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens onde a temperatura é uns 20 graus, é um ATM e tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. As rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredite que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar. Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes?
entendeu? Europa e Encélado a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas pra lá que a gente descobriu, entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então é bem... O status hoje é esse, tanto que as grandes missões para procurar a vida hoje são mandadas para Europa. A gente tem 2 missões a caminho, uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Então eu entrevistava a galera. Fulano, vou lá entrevistar, não sei o que, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor, que ele dirigia um caminhão no interior de Minas, um caminhão de uma transportadora. E numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né? Ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o que. E aí, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal, os seres falaram assim, daqui X anos, X dias, você vai estar passando por aqui e nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e pá, contato de novo, cara. E isso foi 3, 4 vezes. Ele era um cara super simples. Então aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na 4ª série, uma coisa assim, sabe? Pra poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal pra caramba, porque aí eu fui na casa desse cara, comecei a conversar com ele e tal, fazendo uma entrevista mesmo de ufologia com o cara. E ele começando a contar e tal. Aí, lá pelas tantas, falava, cara, desenha aqui pra mim uma casa. Ele desenhava mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava, me dá um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Com muito detalhe. Um negócio foda, que você não via, era um negócio artístico mesmo. Aí conversava, me dá o papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E foi falando que ele avistava, que não sei o quê, que ele falava várias vezes, não é mentira, cara, eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite, ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar, agora, já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por quê? Não, eles estão aqui. O cara falou desse jeito, cara, eu fico arrepiado até hoje, cara, isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram pra eu parar agora, pra não dar mais detalhe pra você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, esse senhor aí depois faleceu, morreu lá, por causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi, que eu tenho alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tava muito deslocado das coisas. E ele falava numa boa. É um negócio foda, cara. Mas você adequaria algo como esquizofrenia? Então, porque aí eu não sou, né? Dessa aí eu não sei, né? Mas já me falaram, por exemplo, que assim, o negócio do desenho pode ser o contrário, cara. Ele desenhava bem pra caramba. Mas pra te ludibriar, ele desenhou mal e depois desenhou bem, que era o que ele manjava. Entendeu? Então, já falaram isso aí do cara poder ser esquizofrênico e tudo. Mas, por exemplo, ele nessa transportadora era uma empresa, não era empresa dele, era uma empresa. Ele fazia exames periódicos, tudo. Ele nunca teve problema, entendeu? De nada. Nunca foi identificado nenhum problema. Ele fazia exame psicotécnico para poder dirigir o caminhão, né? Então ele tinha que ter tudo isso em dia, tudo certinho. E ele tinha tudo em dia, tudo certo, cara. Só que isso aí é um negócio, cara. É um negócio. A única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Que eu não sei. Pode ser que tenha um problema, pode ser, já me falaram esquizofrenia, já me falaram negócio de múltipla personalidade, ou dupla personalidade, bipolaridade, essas coisas aí todas. Tem níveis também, né? Tem esquizofrenia, níveis, exatamente. Mas que é um negócio, cara, que até ele falava, cara, eu não consigo dormir e tal, eu te procurei porque eu vi que você faz esse negócio aí. Então, é um negócio foda aí, cara, sei lá, vai saber. Nunca vamos saber, porque ele infelizmente morreu. E eu acho que eu tenho essa gravação até hoje em fita cassete na minha casa. Um dia eu vou recuperar isso aí. Opa, disponibiliza. Vou disponibilizar aí pra gente, que eu tenho várias gravações, viu? Vários físicos começaram a tentar encontrar
ou buscar vida inteligente agora, tá, pessoal? Esquece bioassinatura, gazinho em atmosfera, isso aí os caras não estavam nem ligando para isso. Vida inteligente. E aí eles, de algum ponto eles tinham que partir. O ponto que eles partiram é o seguinte, que uma vida para ser inteligente é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Tá. Isso Beleza, então a gente é inteligente, né? Isso aí. Então isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente, entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Nós, sei lá, 06, 07, aí tem um pessoal que brinca com essas contas aí. Pro Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes. Precisaria ser pelo menos tipo 1. Tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia. Entendeu? Não tem. Você só tá assistindo a gente aqui porque depende da energia. Com certeza energia, você não tá nem na Espanha e nem em Portugal nem nesse momento. Espanha, Portugal. Exato. Os caras lá estão sofrendo. Mas mesmo assim, para eles estarem vivos, tem que estar produzindo energia dentro do corpo deles, entendeu? Porque senão eles não iam estar vivos, igual a gente aqui. Então, pro Kardashev é isso aí. Então, olha que interessante, por Kardashev, uma civilização só evolui se ela passa de um nível para o outro. Então só evolui se a gente chegar ao tipo 1, nós evoluímos. Do tipo 1 para o tipo 2, nós evoluímos. Do tipo 2 para o tipo 3, nós evoluímos. Então, mas aí é que começam as definições, entendeu? Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo. Muito bem, isso aí. Mas é muito... Eu fico pensando nas possibilidades... Uma civilização de tipo 2, ela já é capaz de coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque assim, é energia pra fazer... Assim, não é tudo que existe, mas assim, da nossa perspectiva é meio que energia infinita. Seria pegar toda a energia do Sol. Porra! Como que a gente faz isso? Com a esfera de Dyson. Isso, porque aí surge um outro físico nessa época. O legal de estudar sobre esse negócio de vida é isso, porque teve esse boom na década de 60. Porque apareceram vários físicos bolando soluções para essas coisas, entendeu? E a única solução que considerada de certa forma viável para extrair, porque é a única que eu vejo. Todo mundo quando vai falar a gente precisa pegar a energia da estrela. Os caras só falam esfera de Dyson, e tem um outro nome que acho que é Dyson Swarm, que é, sei lá... Isso aí, porque às vezes não precisa ser uma esfera, né? Você pode posicionar placas... Uma porrada de placas ao redor do Sol, por exemplo, e dali você consegue tirar toda a energia do Sol ou de qualquer estrela. Isso aí mesmo. O pessoal chama disso. E aí os caras... Eu já vi uns caras teorizando que dá pra fazer umas armas muito sinistras com isso daí. Imagina. Teorizando em todas as loucuras que dá pra fazer. Mas a gente ainda tem... Aqui tem umas perguntas. Então, aí esse cara aí, só pro pessoal entender, ele chama-se Freeman Dyson, tá? Então, olha só que legal. O que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela? O brilho dela caía, tipo 30%. Depois de 2 semanas caía 10%. Depois de 2 dias caía 20%. Depois de tantos dias caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente, não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E ficou isso aí. Depois nós descobrimos... Aliás, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena.
Pra qualquer coisa, tá, pessoal? Sim. Pra qualquer Sim. coisa. Então a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era na verdade, era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. É. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que tem um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante pra gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol, nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Tá. Se você tá em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque ele tá todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Será que não são esferas de Dyson? Aí o pessoal tá estudando. Essa aí a gente não sabe ainda o que é, mas tá sendo estudada. O que você preferiria se você fosse Cara, que fosse um monte de esfera de Dyson. Pô, seria legal pra caramba. Imagina que doideira. Seria legal pra cacete mesmo. Muito assustador também. Por quê? Porque a gente é ser humano e já fica imaginando, porra, estamos atrasados, os caras vão meter na estrela nós estamos ferrados, é isso mesmo. Mas o lance é esse, então isso tem vários, não é? Tem outros projetos também, tá? Que tentam, tem projetos que até tentam encontrar civilizações do tipo 3. Nossa. Eles olham galáxias, porque aí a civilização tem que consumir energia da galáxia. E eles veem determinadas variações de brilho em galáxias que eles associam a esse tipo. Aí eles pegam depois antenas, jogam lá, aí não vê nada. Por enquanto não vimos nada. Então tem essas coisas acontecendo por aí, entendeu? Mas as coisas que a gente consegue ver também, tem um monte de coisa que a gente consegue ver agora, mas elas já estão fora do nosso alcance também, não é? Isso aí é importante da gente falar, que é o seguinte: imagina que alguém esteja a, deixa eu pegar aqui, 60 milhões de anos-luz de distância da Terra, uma civilização. Ela olha pra Terra, ela não é vida inteligente. É verdade. Reinavam os dinossauros, entendeu? Então a estrela Isso tudo é muito louco, porque a gente fala em vida extraterrestre, mas a gente tem que colocar em perspectiva também de quando a gente tá falando, pelo menos em relação a nós. É isso né? aí. Porque o que a gente consegue ver tem a ver com a velocidade, tem a ver com a luz. Isso. Né? Então, e a luz demora, e a gente sabe, quem tá assistindo aqui sabe, ela demora um tempão pra chegar aqui. O que a gente vê do Sol é uma foto dele de 6 minutos? 8 minutos atrás. É isso aí. Então agora imagina um troço que tá mó tempão, muito, muito longe, a luz demora mó tempão, a gente vê umas fotos de muito tempo atrás, e às vezes a gente tá vendo muitas fotos que a gente já vê, talvez a estrela nem exista coisas mais. que nem estão mais aqui, a gente não consegue mais alcançar. Porque as coisas ainda por cima ainda estão indo cada vez mais longe das outras. E aí pega o nosso exemplo, você pegar aí a primeira transmissão de rádio, todo mundo aí, veja o filme Contato. Já viu o filme Contato? Já. Então, o Contato, ele começa com a primeira transmissão de rádio. Por quê? A primeira transmissão de rádio foi há mais ou menos 200 anos atrás. Quer dizer que aquele cara que falou oi no rádio a primeira vez, a voz dele só andou 200 anos-luz. Cara, 200 anos-luz não é nada. Nada. O centro da nossa galáxia está a 26 mil anos-luz de distância. A primeira transmissão de rádio da humanidade, a primeira vez que nós usamos ondas de rádio para se comunicar, foi há 200 anos atrás. Entendeu? Nós somos umas criancinhas. Andou 200 anos, cara. 200 anos-luz no universo, não andou nada. Então teria que ter uma civilização a pelo menos uns 100 anos-luz para ter pegado essa transmissão e vindo. Que aí é um negócio do filme Contato lá, vejam lá, não vou dar spoiler, mas assistam lá. Se bem que já é velho pra caramba, mas é do Carl Sagan, baseado no livro Contato, que a menina fica lá ouvindo o universo. Mas é isso. Porque pega a primeira transmissão de rádio. Aí o pessoal até zoa, né? Que fala assim, pô, e os caras pegaram justamente a transmissão que tava tendo guerra, então acho que o mundo aqui tava sendo destruído, porque é o que chegou pra eles. E aí eles vêm com uma outra vibe aqui, entendeu? Porque, pô, os caras estão em guerra, vamos lá pra, sei lá, ajudar ou piorar a situação, né? Mas isso aí tem que ter em perspectiva, cara. Porque, pô, o que nós conseguimos? Então, o Moonfall, ele é baseado nessa teoria de conspiração, que existe uma teoria que diz que no lado oculto da Lua, o lado que a gente não vê da Lua, existe ali uma civilização e tal. Bombando! Mas não tem, porque a China já pousou lá com uma navezinha. Mas existe chance de ter vidas que não sejam humanas, mas assim, vida vidas... na Lua é muito difícil, porque a Lua ela não tem nenhum tipo de atmosfera, nem nada, é bombardeada pela radiação o tempo todo.
Começaram a levantar essas hipóteses há muito tempo atrás, mas isso aí já foi tirado, não tem. Mas a Lua tem. Agora, quando a gente voltar para a Lua, nós não. Aí que é o legal, nós não vamos mais para essa região. Nós vamos para onde? Para o Polo Sul da Lua. Nós vamos explorar. Isso aqui é legal pra caramba. Por que vai para o Polo Sul da Lua? Onde tem mais o H... Porque lá tem hélio, mas lá tem uma outra coisa muito importante. Água. H2O. Mentira que tem água H2O lá. H2O. Tá congelado? Tem bastante, congelado. Tem pontos na Lua, crateras na Lua. A Terra tem uma inclinação, né? O eixo da Terra tem uma inclinação, por isso que tem as estações do ano e tal. A Lua não tem inclinação. Isso faz com que algumas crateras ali perto do Polo Sul, o fundo delas nunca recebeu um raio de sol. Então, tanto que é um dos pontos mais frios do sistema solar, tá na Lua, por conta disso. Quantos graus? Cara, chega a menos 200 e pouco. É o sol às avessas. Vai botar casaco. A questão de Varginha é o seguinte, cara. As montanhas muito altas. As montanhas de Minas, né, cara? Os caras escapam de tudo e vão bater na montanha de Minas. Aí, cara, cadê a Se você for por esse lado só, cadê a tecnologia, cara? Então isso é uma coisa. A outra grande coisa que tem então, casos... Só uma retificação, que eu já tinha retificado lá no Vilela. A nave, ela não bateu, ela foi abatida. Mas aí é pior ainda, pelos então, americanos, pelo porque aí elas NORAD. não conseguem escapar das bombas do exército da Terra, cara. Então, porque essas naves, elas têm parte mecânica também. Então, a parte mecânica, ela é suscetível a algum defeito, alguma coisa assim. Não é uma tecnologia totalmente, né... Mas viaja pelo... Mas aí você há de convir comigo o seguinte, cara. Os caras viajam pelo... Se eles vierem se eles vierem do planeta mais próximo da gente, eles teriam que viajar na velocidade da luz por 4 anos. E viajar no universo, cara, não é fichinha, não. Você vê aí as sondas, cara, que a gente não consegue pousar na Lua direito, cara. Entendeu? A sonda tá viajando pelo universo, ela tem radiação pra caramba, variação de temperatura terrível. Agora imagina você tá vindo de uma outra estrela e entrando em um outro sistema planetário, aonde você vai mudar o regime de partículas que você vai começar a receber. Então você não está recebendo nenhuma partícula do vento solar. De repente você começa a receber isso. Eles teriam que ter uma nave preparada para isso. Eles têm. Só que aí na hora que chega aqui na Terra, aí a tecnologia para de funcionar e o cara abate os caras. Então é meio... Não, veja bem, é legal isso que ele está colocando, mas a gente não pode olhar da ótica terrestre, né? Porque a questão da tecnologia deles não é baseada... Mas a gente tem que olhar do lado da física, né? Espaço não, nosso aqui da Terra. Aí é que é a minha bronca, cara. Porque o negócio é o seguinte... Não pode, cara, porque é uma tecnologia totalmente diferente. A física que a gente usa para entender as coisas que acontecem aqui na Terra, a gente usa em galáxias que estão a 100 milhões de anos-luz e funciona perfeito. Então, quer dizer que eles teriam que usar a física, não tem como eles mudarem. Depende, você não sabe que tipo de tecnologia. Não, eles teriam que usar uma outra física? Não, tem que ser a mesma física. A mesma física. Só que assim, aí a gente vai ter uma mensuração dentro dos padrões terrenos. Mas a gente não sabe se tem alguma coisa além que a gente ainda não descobriu. Né? Tanto é que tem muita coisa que a ciência mas tudo bem. Então ainda está descobrindo. Mas aí vamos pegar esse lado aí. Sobre o universo ainda, é isso que você está dizendo. Tem coisa para ser descoberta sobre o universo. Sim, não, ele tá falando que pode ter uma tecnologia que ela consiga viajar, mas até aí tá tranquilo. Quer ver, eu vou te contar uma coisa que eu fiquei sabendo agora. Não, vamos pegar esse lance aí da tecnologia. Não, então... Mas aí na hora que ela entrar na Terra, aí a nave entrou na Terra. Porque isso também é uma coisa que é muito difícil, que a gente não tem nenhuma evidência de uma nave entrando na Terra, assim, entendeu? Aí a nave entrou na Terra. Na hora que ela entrar no planeta Terra, aí você há de convir comigo que vai começar a valer as coisas daqui da Terra. Não, então, não tem evidência aonde? Lógico que tem. De uma nave entrando pela atmosfera? Tem, várias. Ué, mas eu tem nunca... até em documentos da NASA liberados. Uma nave? O desenho é uma nave perfeitinha? Não, nave não. Tem, né? Objetos voadores não identificados. Que pode ser ou fenômenos, alguma coisa... Pode ser fenômenos também. Beleza. Pode ser fenômeno também. Mas a gente não sabe. São mas chamados eu tô falando assim, não tem uma prova que é uma nave, OVNIs, né? São chamados de OVNIs, objetos voadores não identificados. Hoje o AP, né? Isso. Que é fenômeno
Anômalo. Era aéreo, né? Aí É. depois eles mudaram para anômalo não identificado, que é os UAPs. Agora, o que é o UAP? Pode ser um OVNI, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido, pode Isso aí. ser uma nave espiã do inimigo, pode ser um monte de Não, mas coisa. é por isso que eu falei, não existe nenhuma prova assim contundente que é uma nave alienígena. Ela pode ser várias coisas. É assim, Aí, a vamos prova considerar- que existe é baseada em fragmentos, em Sim. algumas coisas que já se coletaram, mas que ela você não viu tem ela uma entrando, né? característica terrestre, né? Então, supõe-se que seja extraterrestre. Embora, assim, a gente não pode fechar a questão totalmente em extraterrestre, porque nós não sabemos. Que de repente pode ser outras Exatamente. dimensões. O Jacques Vallée, por exemplo, Aí ele que já acredita começa na a- conjectura interdimensional, né? Que é outra coisa. Aham. Né? Então, esse aspecto da onde é a origem desses objetos são apenas especulações, é especulativo ainda. Mas a origem seria Ainda. onde, então? Vamos lá. O ET de Varginha, de onde ele veio? Qual seria a origem dele no universo? Ele tem que ter vindo de algum lugar, você concorda? Então, mas como você vai responder um negócio desse? Teria que responder pros caras lá, né? Perguntar pros caras lá pro ETzinho. Então, mas aí os caras capturaram. A primeira pergunta que eu faria, cara, se eu capturo um ET, a primeira pergunta que eu ia fazer pra ele, eu falei, da onde você veio, cara? Da onde mas, você veio? As testemunhas do caso Varginha falaram que não houve uma interação de comunicação com esses seres, né? Eles tentaram até conversar, mas não houve isso. A única coisa que os médicos e alguns militares comentaram com a gente é que houve uma certa interação ao olhar para a criatura, e aí essas pessoas, no caso o médico, né, o militar, ele sentia como uma invasão, um bombardeamento Mas aí, cara, de imagens que ele não sabe se ele está, vamos dizer assim, impressionado com aquele negócio, ou se de fato Estado de choque, né? ocorreu uma interação de uma comunicação que a gente chama telepática, Então, né? Mas isso não tem como comprovar. Então, mas aí- apenas aí é baseado pra nos mim que- relatos dos médicos e dos militares que tiveram mas aí essa pra mim é interação. que entra nesse negócio, porque uma hora, eu sei porque eu já fui ufólogo, cara. E o que me pegava, e eu comecei a questionar isso lá dentro, tanto que os caras meio que me isolaram por conta disso, né? Uma hora você analisa o fenômeno tendo em vista que, não, cara, esquece coisa terrestre, vamos analisar de um outro jeito. E aí, de repente, do nada, não, agora nós estamos analisando telepatia. Pô, mas telepatia é um negócio do ser humano, cara, que a gente nem sabe se funciona. E aí do nada, a gente muda a interpretação, que não pode, igual você falou, não pode ser uma interpretação de coisa terrestre. Aí, de repente, na hora que eu encontro a criatura, não, agora começa a ser uma interpretação de coisa terrestre. Então esse negócio, ele fica meio num limbo, entendeu? Então, porque você quer ver usa, é aquele negócio, sabe o que eu falava dentro pro pessoal da revista UFO? Cara, a gente tá cheio Então de... você foi da revista UFO. Isso, a gente tá cheio de carta super trunfo, cara. Porque a gente chega e fala assim, foi telepatia. Pô, aí acabou, cara. Porque isso foi telepatia. Telepatia é um negócio que a gente, na medicina, por exemplo, você não consegue nem comprovar que é um negócio que existe, certo? Não, Telepatia é um negócio telepatia? comprovado? É algo comprovado na Comprovado? parapsicologia. Sim, parapsicologia é ciência. Ah, não, na parapsicologia. Na parapsicologia Mas é ciência. Então, mas no caso, a gente tem o depoimento dessas pessoas. Agora, se aconteceu Aí. realmente, a gente não sabe. E aí é a minha bronca que Agora- ela entra, cara, que boa parte da ufologia, ela é baseada em depoimento. E aí nós conversamos isso lá no Vilela, né? O depoimento, cara, o depoimento, a pessoa pode falar qualquer coisa, ou às vezes ela pode falar que é uma coisa que ela tá vendo e ela tá talvez em estado de choque, igual o cara ali. Imagina que você tá vendo uma criatura que veio de um outro lugar do universo na sua frente. Cara, eu te garanto que 99% das pessoas iam ficar em estado de choque. E quando você tem, por exemplo, Eu não sei nem se a depoimentos gente de imaginar 400 que é uma- pessoas coincidentes em cima de uma mesma coisa. Então a gente não pode descartar também o depoimento, porque é o que a gente tem. Se tiver uma evidência física, por exemplo, do fenômeno, uma marca de pouso, algum fragmento, alguma coisa que seja mensurável, tanto é que os militares norte-americanos agora
com a Aro, que é um escritório que analisa OVNI e tudo mais, eles estão utilizando o quê? Equipamentos, termosensores. Vamos, é bom até a gente explicar isso aí pra galera. Vamos pegar esse ponto então, aqui. Eles estão pegando vários equipamentos, inclusive a NASA. A Aro ainda não, né? A Aro não. Na verdade é o seguinte, vamos explicar aqui pra galera, pra esclarecer pro pessoal. De um tempo pra cá, os Estados Unidos ele está promovendo essa grande investigação em cima desses fenômenos, beleza? Então o já seguinte, pesquisa há muitos anos, já pesquisa há muitos anos, só agora que mas agora está dentro do Congresso americano. Então assim, se alguém vê um cara lá tipo David Grush e tal, que afirmou que alguém viu naves escondidas em tal coisa, ele vai no Congresso sob juramento. Jurou lá na Bíblia. Jurou, pôs a mão em cima da Bíblia, jurou, e ele vai dar o depoimento dele. Isso pro Congresso americano, pra quem não sabe, é um negócio seríssimo. Tem valor. E assim, porque se o cara mente, ele pode ser 10 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, cara. E vai pagar milhares de dólares de multa. Aí o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos está nessa movimentação e ele criou o AA Arrow, que é esse site aí. Que na verdade o site é o seguinte, aí o site ele tem várias interpretações também, né? Mas vamos lá, qual que é a ideia do site? Você pode pegar, você tá andando na rua, você viu um objeto, você vai lá e filma com o seu celular e sobe esse vídeo para esse site, beleza? Para eles analisarem. Lá, então o que vai acontecer no final? Eles vão ter... A ideia deles é o seguinte, quanto mais dado a gente tiver, nós vamos ter uma estatística capaz da gente chegar em alguma determinada conclusão. Então, essa, vamos dizer... começou com 144, né, que foi aquele primeiro relatório, depois subiu para 400, agora já está... Agora está estourando. Estratosférico o negócio. Mas aí tem a crítica em cima do AA Arrow, que eles dizem, né, muita gente diz... que na verdade isso aí é uma cortina de fumaça que foi criada para ajudar a vigiar mesmo o céu dos Estados Unidos, entendeu? E aí, vamos supor que eu tô na Avenida Paulista, faço uma filmagem, você tá aqui, faz uma filmagem, o Edson tá em outro lugar, faz uma filmagem. Igual em meteoro, que a gente consegue triangular e saber da onde que ele vem e tudo. Com isso, os caras poderiam, por exemplo, detectar alguma nave de outro país. algum artefato, alguma coisa. E também OVNI, né? Mas então o que o pessoal fala é o seguinte, eles criaram essa fachada de ser OVNI, porque aí todo mundo ajuda, entendeu? Pô, se você vê um OVNI na rua, filme e manda pra gente, entendeu? Pra por trás eles estarem fazendo tudo isso aí mesmo. Então esse é o site que... E não é só essa jogada, porque eu não sei se você ficou sabendo, mas o presidente norte-americano, ele destinou bilhões de dólares para a área de inteligência, inclusive a Aro tá dentro desse negócio. Mas aí foi menos, né? O pessoal da ufologia ficou meio chateado com ele, né? Porque na hora cortou. E tanto é que aí o Sim Kirkpatrick, que era o diretor lá da Aro, ele caiu fora agora, entendeu? Porque ele tava entrando muito em choque também com o David Grush. Então, mas por que ele tava entrando em choque? Era por causa de grana? Não, porque o David Grush está denunciando que o governo tem pedaços de naves inteiras e corpos não humanos. O David Grush, só lembrar uma coisa. E o cara da Aro faz o jogo do Pentágono, da inteligência norte-americana, que é o acobertamento. Só que os deputados, eles estavam indignados com essa situação, porque eles queriam saber aonde que estava indo o dinheiro do cidadão norte-americano que pagava imposto ali, para onde que estava indo o dinheiro nessas pesquisas de OVNI que não era transparente. Então eles queriam transparência. Aí fizeram lá um grupinho, né, de deputados que agora estão indo para cima e tentando pelo menos liberar parcialmente isso. O Tim Burch, ele disse que logo aí vão liberar algumas coisas. E agora eles vão ser... onde é o endereço, onde tá esses pedaços aí de supostos restos de objetos voadores não identificados. Até para explicar pro pessoal, tá? O David Grush, ele nunca viu nada, né? Ele até no congresso lá eu até transmiti a apresentação dele no congresso americano. Ele nunca viu nada. Ele fala que ele sabe de uma pessoa que viu e que contou para ele. Entendeu? Então tem uma pessoa lá de dentro que viu. Ele foi o chefe da inteligência. Então ele era o chefe da inteligência. Os caras ali. Agora vamos explicar uma coisa também pro pessoal aqui, que os Estados Unidos é um negócio muito complicado, cara.
Então você tem assim, de bate-pronto, você tem o DoD, que a gente chama, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso é uma coisa. O DIA. Você tem a CIA, você tem o CIA. FBI, você tem esses órgãos todos, você tem a Força Aérea Americana, A USAF. tudo isso. Esses caras não conversam entre eles, cara. Aliás, muito pelo contrário, eles se odeiam, entendeu? Tá tudo brigando por dinheiro o É tempo tudo inteiro. brigando, exatamente. Eles todos estão fazendo lobby pra ver qual dessas, vamos dizer, não é instituição, né? Essas unidades. Dessas gavetas aí. Secretarias, né? Qual que vai receber mais verba. Então eles não gostam. Então o que acontece? Por exemplo, o David Grush, ele era ex-chefe da inteligência. Quando ele sai, os caras da Força Aérea, por exemplo, estão fazendo de tudo pra detonar ele, entendeu? Vocês vão acreditar nesse cara aqui, ó. Tá aqui, aí começa a aparecer. Aí também eu não concordo não, viu? Porque aí começa a aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? O cara foi preso, bêbado um dia num prostíbulo lá no meio dos Estados Unidos. Não tem nada a ver também, entendeu? É a vida do cara. Mas um departamento começa a depreciar quando aparece um cara do outro. E isso vai enrolando. Então, E isso o pessoal vai demonstra ficando... o acobertamento mesmo, que é uma sistemática que geralmente os militares, o pessoal da inteligência utiliza, que é normatizado, que chama contra-informação. Eles começam a minar com informações, às vezes, parte verdadeira, parte fraudulenta, e depois que falou, já Mas aí era, acontece ao contrário a também. reputação do cara e tem um contrário também. Acontece o contrário. Se sai alguém do outro pedaço pra falar, a outra galera cai em cima. Então isso acaba virando uma confusão gigantesca. E aí apareceram esses grupos aí, esse grupo de E dá deputados. views pra caramba, né? Que o que eles querem é o seguinte, cara. Cara, a gente só quer saber o que vocês estão fazendo com a grana que é destinada para vocês estudar esse negócio. Vocês têm que falar. E agora o que aconteceu foi o seguinte, eles vão liberar, aí primeira coisa, né? Ia ser uma verba X, a verba ficou bem menor do que era esperada por eles, o pessoal já chiou pra caramba, e eles vão ter que liberar aí 25 anos de documento, né? Então nos próximos meses aí vai ter uma liberação muito grande de documento, porque é esse lance da transparência. Tipo, Os caras onde é vão que cai na chegar, grana? vão falar aqui, ó, tá aqui, ó, toda a grana que vocês deu, cara, a gente pegou, ó, escrevemos esse livro, fizemos esse bonequinho, fizemos esse relatório e tal. Então eles vão ser obrigados agora, A isso aí liberar. por lei, a liberar 25 anos de documentação, que é onde o pessoal da ufologia tá esperançoso, né, de que ali apareçam coisas. Eu e tudo particularmente nunca fico tão esperançoso, né? Sempre meio pé atrás, porque a gente sabe que o acobertamento existe e a coisa é mais. E controlada. tem essa treta entre eles também. Jamais eles vão liberar totalmente. Pode ser que libere parcialmente para já ir preparando o pessoal, O que né? precisa Traz alguma dos coisa. caras, assim, numa boa, o que você precisa que os caras façam pra te provar que não tem nada lá? Porque assim, você tá falando que os caras vão soltar 25 anos de documento. De documentos, pesquisas que eles fizeram ao longo desses Então, anos. se não tiver nada aí, isso não é suficiente pra tu acreditar que não tem nada, porque tem o acobertamento, não sei o que e tudo mais. Como é que faz então pra não tem te convencer que não existe ET? Olha, o que se eu não tivesse visto nada na minha vida, nada, e hoje, com o conhecimento que a gente tem, a documentação militar que a gente tem na mão, comprovações do acordo que existem entre os Estados Unidos e os norte-americanos nessa pesquisa de OVNI, os milhões de reais, dólares, sei lá, que já foram investidos nisso, o tempo, militares, né, que foram usaram ali das suas atribuições para pesquisar o fenômeno em algum momento, documentos que já foram liberados. Hoje tem uma estatística que fala a respeito de 5 milhões de observações no mundo, registradas por órgãos oficiais. Eu não estou falando nem extraoficialmente, que o número é pelo menos aí umas 20 vezes maior, né? É lógico que tem muita coisa, que nem o Sacani fala, que é baseado em depoimentos, mas existe radarização do fenômeno, existe documentação feita por pessoas com certas habilidades, por exemplo, pilotos, cientistas que já tiveram contato com isso, que escreveram inclusive livros, militares que tiveram à frente de alguns departamentos de pesquisa, por exemplo, o CRIDOVNI,
do Uruguai. Eu tive a oportunidade de conhecer o comandante, ele chegou a fazer um livro, me presenteou na época que eles investigaram lá o Queridão. E sabe o que é interessante? Que eles chegaram à conclusão no livro que 3% de tudo que eles pesquisaram de OVNI eram coisas realmente anômalas. Tinha um percentual de falar isso aqui, ó, tem grande chance de ser algo extraterrestre ou interdimensional, de qualquer outra coisa que não é terrestre. Que não acharam explicação, Não né? acharam uma explicação nem terrestre, nem dentro dos fenômenos atmosféricos, nem dentro dos fenômenos astronômos. Isso aí que né? você acabou Então, de falar sobre a comprovação de um bagulho que não é daqui. O que os caras falaram sobre essas pedras de magnésio aí que ele falou que tem umas guardadas? ó, você lê bem inglês? Isso aqui é um documento liberado que mostra, isso é de 66, que mostra aí um objeto que caiu, a Força Aérea pegou, brasileira, levou para São José dos Campos, depois de São José dos Campos foi para a NASA. Tá? Isso aí é documento da Embaixada Norte-Americana no Brasil, que foi liberado agora recentemente lá nos Estados Unidos. Então comprova um caso que aconteceu em território nacional e que foi parar nos Estados Unidos, porque tem o raio da cooperação militar entre os americanos e os brasileiros desde longa data. Por exemplo, quando tinha o projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, isso aqui são documentos do projeto Blue Book, ó, dá uma olhada. Aqui eu peguei 2 páginas, porque aqui tá bem claro, viu, Igor? Que ele fala aqui, ó, cooperação com Brazilian Army, ou seja, Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Esse documento tá Esse falando de quê? documento é liberado no Arquivo Nacional Americano. Mas ele tá falando de quê? E É sobre o fala quê? de uma nave que caiu em Bicas, Minas Gerais. Aqui, ó, Bicas, vizinhança de Bicas, Minas Gerais. Uma nave? Isso aqui é um documento do projeto Blue Book norte-americano. Você vê, cara, que é sempre Minas. Mas é então, que tem montanhas. Minas, meu irmão. Minas as montanhas. tem muita coisa. Então, por quê? Então, vai saber, eu acho que é o minério lá, alguma coisa. Será tem que que é ver lá algum que chama bagulho É as assim? montanhas. Um Entendeu? campo Alguma magnético. coisa chama um atenção. bagulho assim. Ó, lembra que você falou que não tinha prova? Isso aqui é um documento da NASA. Aqui, ó, documento da NASA de 1960, liberado pela NSA, através do FOI, a Lei de Liberdade de Informação, que fala de OVNI. Ainda, ainda esse soltam documentos como esse aí Esse com aqui esse piorou. teor? Esse aqui é da NASA, de 79 de agosto, e que fala a respeito de engenharia reversa. Em 79, a NASA estava preocupada em desenvolver engenharia reversa em discos voadores capturados pelos Estados Unidos e aplicar essa tecnologia nos foguetes da Mas NASA. aí eu te Isso pergunto... aqui tá aí eu vou te no lá. site da NASA. Aí eu te pergunto uma coisa. Então você está mostrando um documento da NASA. Da NASA. Se a NASA hoje colocar um documento falando que ela estudou e tal e que não tem nada, e aí? Aí beleza. Aí beleza? É, E se a beleza. força- A gente vai ter a resposta oficial da NASA que não tem nada. Só que se a gente for realmente ver a questão da NASA, a gente vai ver que ela acoberta as coisas. E, por exemplo, eu tenho um documento aqui do caso lá de Ubatuba, por exemplo, que é uma análise que foi feita pela própria NASA, cara. Agora, a NASA fala que nunca pesquisou OVNI. Ó, uma análise que foi feita em 1981. Mas eu já vi isso aí tudo, Aqui, mas é ó, que o negócio é que não é, 1981 a da NASA, cara. Tem que E tomar cuidado com isso aí, Isso viu? aqui é do Brasil, cara. E foi parar lá. Peter Sturrock, que é um cientista de Stanford. Qual que é a aqui, data? 81. Só que Ainda o saem metal documentos como esse? Sai. Aí vão Sai, liberar só 25 que- anos. Não, assim, mais Então, tipo mas- de 2019? Não, aí não vaza porque a gente só consegue coisa antiga porque aí já teve a lei Porque você tem que de entrar nessas leis. desclassificação. É isso. Né, porque geralmente tem uma classificação. Aqui no Brasil funciona assim. O caso Varginha, por exemplo, ultra secreto. É 25 anos prorrogáveis por mais 25. Tanto é que o Exército, quando a gente foi pedir a liberação de algumas coisas agora com 25 anos, eles postergaram usando o subterfúgio da lei, que é lei mesmo, e colocou, não, mais 25 anos. Só em 2046 Por que a isso que gente vai normalmente ter os documentos. acesso. Isso aí é até legal pra falar pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal entender por que os documentos normalmente são antigos. Por conta disso.
Porque são documentos que já passaram 25, 30, 40 anos, não tem mais pra onde o cara jogar, desclassificou. Aí você tem acesso a coisas antigas. Aí que a gente vê... Eu entendo, mas é que assim... A sacanagem, entendeu? Que a gente vê o pessoal acobertando Nesses 25 anos agora, vai ser legal. Se eles liberarem esses documentos agora dos últimos 25 anos, aí nós vamos pegar coisa bem mais recente. Até do Brasil. De 2000, quase de 2000, né? 2000 vai dar 24 anos. Pra, sei lá, não deixar os caras ver a parada de Varginha, se não teve nada aí. Não, Varginha teve, cara. Não tem como falar que não teve nada. Então, mas aí os caras... O que é tão importante assim de se esconder? Isso que o Edson falou, cara. Então, normalmente os militares... Vamos pegar aí o argumento da ufologia, né? Eu vou né? contar um negócio aqui que eu nunca contei em podcast nenhum. Tá? Sobre Varginha. Eu tive contato com uma militar, mulher, que esteve junto das tendas quando eles estavam fazendo o resgate da nave lá. Tá? Foi numa região que não é Varginha, é próxima a Varginha. Caiu na zona rural lá. E essa pessoa, inclusive, ela já foi para reserva. Ela tá vendo como que ela pode vazar essas informações, porque na época foi pedido sigilo para ela e para vários outros militares, e caso alguém chegasse no local onde teve a queda da nave e visse toda aquela parafernália, tal, porque os americanos estavam junto ali, era para falar que eles estavam resgatando os destroços de um lixo espacial ou de um satélite. Então essa era a resposta oficial. Então por isso que eu falo assim, a resposta oficial da NASA pode ser uma, mas a verdade pode ser outra completamente diferente. Quando que tu conversou com ela? Agora, recentemente, quando eu tava fazendo o livro, entendeu? E aí, então, as paradas estão no teu livro. Então, provavelmente vai no volume 2, porque ela falou assim, deixa eu ver algumas coisas aqui, como é que eu vou fazer. Então, ela é militar da reserva. Militar da reserva. Sabe qual agora. Que é a patente dela? Sei, mas aí eu não vou falar. Não pode falar, porque senão vai saber quem senão, é. Desculpa, aí os caras podem ir em cima e aí vai dar problema. Tá bom. Então, a gente já sabe o local onde caiu o objeto. Tem um esquema que a gente está querendo fazer aí com, de repente, um detetor de metais no local, porque assim, além da parte grande do objeto, que parecia tipo um submarino, vários fragmentos pequenos foram se... Tem uma nave, então a gente pegou uma nave. Pegou a nave e pegou os seres. Tem que ter caído a nave. Hoje eu posso falar eram com 10 certeza. seres, né, que saíram. Segundo relatam, né? Não, então, tem um relato de um senhor no pasto do vovozinho que ele fala de 10 criaturas que ele viu. Agora, que foram pegas, que hoje eu tenho convicção, 6 que foram capturadas. Tá tudo nos Estados Algumas Unidos. foram mortas. Tá tudo nos Estados Unidos. Então, tem uma na Unicamp. Não ficou na Unicamp. Foi pro Aramar, cara. Você tá mal informado. Olha só, cara, que você vai brigar com a galera lá do Instituto de Química. Antigamente a Unicamp ela era a nossa área 51 biológica. Hoje não é mais, tá abandonado. Não, vamos explicar, vou até brincar, eu falo de brincadeira, pessoal. A gente fala da Unicamp porque, na verdade, um dos médicos que teria estudado as criaturas é o Badan. É o Badan Palhares, famoso médico legista do Brasil, da época do PC Farias, o pessoal, não sei se o pessoal vai lembrar. E ele era médico da Unicamp. Então dizem que a criatura foi levada pra Unicamp e tudo. E ficou lá na sala, pai. Então, no meu livro eu coloco uma resposta que o Badan colocou num site. Porque assim, ele dá aula, né? Não sei morreu, se né? Já morreu o Badan? Badan morreu, não, né? acho que não. Badan não morreu, cara? Badan não morreu, não. Não? Já morreu? Vocês sabem aí se morreu? Acho que não morreu, não. Mas o que tem? O Badan. Então, eu coloquei no livro... Não, ele era professor de medicina no Unicamp, então, né? Um dos alunos, num site americano lá, perguntou pra ele sobre o negócio de Varginha. Ele falou se ele poderia responder, assim, com mais precisão, se fosse no futuro. Entendeu? Então, eu até coloquei no livro isso, porque eu achei nesse fórum de debate com os alunos, e ele colocou isso. E tem uma outra coisa que ele falou também, o Badan, que tinha dado lá alface pro bicho, não sei o que e tal. O próprio Corradinho Métis, né, que trabalhava com ele junto lá, foi um dos que mexeram com a criatura. E além disso, eu ainda tive a oportunidade de conversar com 2 enfermeiras
amicíssimas que trabalharam ali com o Badan e que viram a criatura também. Inclusive, uma dessas, ela faleceu e o Badan foi no velório, né? De tão amigos que ele estava lá no velório dela. Então, assim, hoje eu sei muita coisa que aconteceu na Unicamp. Por exemplo, não sei se eu cheguei a comentar, ou você já ouviu falando, mas teve o lance que eles foram tentar fazer o hemograma da criatura viva, né? Tinha uma viva e uma morta lá. Aí na hora que eles tiraram o sangue e botaram nas mangueirinhas, o sangue coagulou, ficou que nem uma Coca-Cola e travou. Aí não chegou nem no sensor para gerar o hemograma. Aí eles foram para a segunda máquina, que eram máquinas importadas dos Estados Unidos, né? Aí tentaram fazer o negócio, bichou também o negócio. Aí travou as duas máquinas. Só que essas máquinas são utilizadas para atender as pessoas normais lá também, porque o Hospital das Clínicas ali atende a galera. Aí chamaram o técnico. O técnico, ele estava em viagem e quando ele teve que ir para lá para tentar resolver o negócio, não conseguiu resolver. Aí a solução caseira foi trazer uma máquina inferior de hemograma de um outro departamento para suprir aquele dia, até que os americanos pegassem duas máquinas novas, trouxessem dos Estados Unidos e eles colocaram o mesmo número de série nas duas máquinas. Depois disso, o que os americanos que estavam lá fizeram? Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima, que teve bastante envolvida com essas análises da criatura lá, e trocaram tudo. Inclusive eu falei recentemente com a Ana, que é uma das funcionárias lá que trabalhava com a doutora Fátima, e ela me confirmou, falou, realmente foi tudo trocado lá. E os funcionários terceirizados que trabalhavam lá foram dispensados, foi pago o que eles tinham de direito de dinheiro e foi dado um bônus pecuniário para eles ficarem com a boca calada. Só que assim, tem alguns, agora já passou tanto tempo, que acabam falando, só não fala que foi a gente que denunciou isso, que falou que muita aconteceu gente? Lá. Tem bastante gente. Tem até vigilantes que ficavam lá, por exemplo, a criatura ficou no IFCH, isso certeza, e tinha um lugar lá que chama Patologia Avançada, que hoje está abandonado. Certeza, porque os caras falaram que ficou lá. Cara, eu tive com as pessoas, eu fui no local e as pessoas reviveram tudo aquilo na minha frente, contando, olha, nós viemos aqui, o meu amigo subiu aqui no coisa, olhamos pelo buraco do ar-condicionado e a criatura estava dentro de um terrário, sem água, né? Parece um aquário. E aí aquele negócio virou, fazia tipo um zumbido, um barulho, como você pega a unha e passa no jeans, faz aquele zip, 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 né? Então, escutou esse negócio. Nós conversamos com o Vitor, coloquei no um monte de gente também. Viu isso daí. Um monte de gente Muita gente, cara. Então, assim, que nem eu tô te falando, ali eu citei mais de 80 pessoas que deram um depoimento, entendeu? Que a gente conversou, que apresentou evidências, tem documentos no final também. Por exemplo, a morte lá dos animais do zoológico, tá todos os exames ali. Eu consultei 2 veterinárias, joguei os exames na mão dela, falei assim, analisa do ponto de vista médico, né, veterinário, e me fala o que aconteceu aí. E elas falaram, não tem uma explicação a morte desses animais, assim como a morte do Marco Elixerese também, que foi uma coisa totalmente estranha, né? Ele capturou a criatura. Deixa eu contar só rapidinho, né, pra gente saber o contexto da história. O Marco Elixerese estava com o Eric Lopes, 2P2, que é polícia da inteligência da Polícia Militar de Minas, e eles já estavam sabendo que tinha umas criaturas soltas, já tinha sido capturada pelo bombeiro, pelo exército e tal, e eles fazendo a ronda no Jardim Andere. De repente aquela criatura passa, eles atropelaram a criatura. Aí quebrou a perna da criatura, a criatura caiu, ainda tentou correr assim nos escombros, porque estava em construção ali, muita gente construindo as suas casas, o bairro estava em construção naquela época, e aí o Marco Elixerese saiu, pegou aquela criatura nos braços, colocou no banco de trás do carro pessoal dele e tocaram para o pronto-socorro do regional. Chegando lá no regional, o médico de plantão não quis atender, falou, vai pelo outro lado que já tem uma ala reservada para isso, porque já entrou uma criatura lá, já tinha entrado uma. Isso foi que ano? Mais cedo, 96. Dia 20, à noite.
8h30. Aí que aconteceu? Mas peraí que você vai ver, a história é cabulosa. Aí o Marco Elixerese, quando ele... A gente não sabe se a criatura arranhou ele embaixo da axila quando ele estava transportando já para o pronto-socorro do regional, do hospital regional, ou se foi quando ele foi para essa ala que a criatura deve ter arranhado, não propositadamente. Eu acho que ela devia estar sentindo dor, aí tô conjecturando, né? Que ela estava com dor, alguma coisa, e de repente deu aquela arranhada nele. E aí o que aconteceu? Entregaram O cara essa tá tentando criatura... limpar a barra do ET, mané. Não tô, cara. Eu vou te mostrar os ortopedistas. Eu tenho... Não, tu tá falando, pô, o ET fez sem querer. Tu não sabe, vai que o ET tava puto com aqui um ser humano. Foi atropelado, já tinham derrubado a nave, tava todo lascado lá, né? Ele quer matar mesmo esse filho da puta aí. Ele queria um pãozinho de queijo, cara. E aí o que aconteceu, né? Levaram, colocaram lá, foi aí que fizeram umas filmagens, os médicos lá, né? Hoje tem um monte de Que é a nome tal da de filmagem médico. que estão oferecendo aí $1 milhão, cara. Então, mas não tá mais, porque o James Fox, ele tomou um tombo lá da produtora dele que, Aí é que foda. faliu. Ele vendeu pra outra, aí a outra faliu, não sei o que aconteceu lá, deu um problema e agora ele não tem mais $1 milhão de pra dar. filmagem que apareceu, cara. Então, por causa dos golpistas aí.